Nós vamos ler 3 capítulos dessa carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14. E há um propósito na leitura desses 3 capítulos. Se temos estudado que nós precisamos da palavra, ler a palavra já é uma forma de nós adquirirmos o Logos e vendo no Logos o princípio, o preceito, a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e transforma o Logos em rema, em palavra vivificada dentro de nós. E nessa manhã nós vamos ler esses 3 capítulos com um propósito específico. E para te ajudar na definição desse propósito, nós temos 4 frases que eu continuamente insisto nelas aqui com vocês. E é o propósito mesmo disso ir se tornando algo já implantado, cultura nossa. A primeira frase, coloca por favor, quem ora por mim? É uma pergunta para você mesmo. Quem ora por mim, Senhor? Quem nessa minha família ora por mim? Quem na igreja ora por mim? E aí você pode com certeza dizer assim, o pastor ora por mim. Os irmãos oram por mim. Mas eu estou perguntando a você pessoas específicas. Ora por mim, irmão. Ora por mim, hein? Eu não estou falando de nós transferirmos responsabilidade. Você está orando por mim? Ora por mim. Olha, agora comece a orar por isso aí. Comece a orar por isso aí. Não, eu não quero ninguém aqui transferindo responsabilidade. Ora por mim. Eu quero que você tenha o entendimento de um nível de relacionamento que você tem pessoas que se comprometeram a interceder por você. É um nível de relacionamento em que você sabe, eu sei que aquele irmão, que aquela irmã, que aquela pessoa ora por mim. Porque estamos desenvolvendo um nível de relacionamento em que eu sei que ele ora por mim. O pastor, a igreja, os irmãos, pode ter certeza que oram, mas é mais do que isso. Quem ora por mim? Eu sei quem ora por mim. Segunda pergunta que a gente está sempre fazendo, o que eu tenho profetizado? Quais são as suas palavras proféticas sobre você mesmo e sobre os elementos da sua vida? Terceiro, quem é o meu líder? E de novo eu não quero que você pense em algo assim estrutural, só logístico, mas quem o Senhor tem colocado sobre a minha vida como autoridade espiritual? O pastor. Sim, o pastor sobre a igreja, com certeza. E agora o Senhor tem nos permitido crescer nesse pastoreio. Marcos e Cosmélia, presbíteros da igreja. Arthur e Cristina, também o Senhor está colocando numa caminhada, serão consagrados presbíteros da igreja. Mas é mais do que isso. O meu líder de célula é fulano. Não, Senhor, eu quero um líder, eu quero um discipulador, eu quero alguém que espiritualmente tem uma autoridade e graça, flui do Senhor para a minha vida. Essa é uma pergunta importantíssima. E por último, quem são meus discípulos? Por quem você ora? Quem você discipula? Quem você tem como alvo de palavras proféticas? Aquilo que eu recebo, aquilo que eu sou, aquilo que eu estou crescendo, também é canalizado para que outro receba, outro cresça, outro seja conduzido, ajudado. São 4 perguntas. E a leitura desses 3 capítulos diz respeito a essas 4 perguntas. Então nós vamos começar a ler o capítulo 12. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Ou acompanhe com alguém aí do seu lado. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O Espírito Santo instruiu a Paulo a escrever uma carta para a igreja de Corinto. E o Espírito Santo falou assim, só que não vai ficar só para Corinto. Eu quero que essa carta seja passada de geração em geração e chegue a todas as eras, a todas as épocas, a todas as igrejas, em todos os lugares ao redor do mundo.
Porque esse assunto não é só para Corinto, esse assunto é para toda a igreja de Deus. Então, Paulo escreve aí: eu não quero que as pessoas sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Pronto, li o coração de Deus. Deus, o Senhor quer que eu saiba tudo que for possível saber sobre dons espirituais? Sim, meu filho, por isso eu escrevi essa carta para você. Mas eu não sei muita coisa, eu nunca fiz um seminário. Então comece a aprender a porção possível a cada dia. Porque a palavra do Senhor diz assim: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Versículo 2: sabeis que outrora, quando éreis gentios, não convertidos, desejáveis ou deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo vocês eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma seja Jesus anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo com clareza: olha, por que eu quero que vocês não sejam ignorantes acerca dos dons espirituais? Porque os dons espirituais dizem respeito à pessoa do Espírito Santo. E ninguém pode ter o Senhor Jesus, ninguém pode falar do Senhor Jesus como Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. São muitos dons do Espírito Santo disponíveis a nós, e o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações. Quais os serviços que eu faço que são da parte do Espírito Santo? Quais as realizações na minha vida que são da parte do Espírito Santo? Porque se não é para eu ser ignorante acerca disso, não é para eu ser infrutífero acerca disso. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo. O que Deus opera? Tudo. Deus opera tudo, qualquer coisa. Deus opera tudo, da minha vida, da sua vida, da vida do outro, do Brasil, de outra nação, de qualquer instância da vida terrena. Deus opera tudo. É Ele que opera tudo. E não em alguns, mas em todos. Deus, está escrito na sua palavra que o Senhor opera tudo, incluindo em mim. Então não tem mais esse negócio de eu ficar em dúvida, de eu ficar sem fé, de eu ficar duvidando, de eu ficar precisando e não saber como, de eu ficar questionando: será que o Senhor está me ouvindo? Não, o Senhor já disse que opera tudo em todos, e eu estou incluído nisso daqui. Verso 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Se o versículo 6 diz que há diversidade nas realizações, e eu estou entendendo que existem realizações de Deus na minha vida, eu não posso ficar limitado, inerte, infrutífero, estéril, porque está escrito que há realizações de Deus em tudo, e não só em tudo, em todos, e eu estou incluído. E o Paulo vem e diz assim de uma forma tão linda: a manifestação do Espírito, entre todas as realizações de Deus, ele pontuou a manifestação do Espírito, que é algo também amplo, infinito. E ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Não tem uma pessoa que não merece, que não recebe, que não tem acesso. Todos nós temos acesso às manifestações do Espírito Santo, visando um fim proveitoso. Nenhum de nós pode dizer que eu não tenho necessidades, eu não tenho projetos, eu não tenho propósitos, eu não tenho futuro, eu não tenho algo a ser realizado, eu não tenho algo a ser resolvido, eu não tenho algo a ser preenchido. Nenhum de nós pode dizer isso. Todos nós temos algum propósito.
E eu e você não temos tempo para que os nossos propósitos sejam vãos, sejam inúteis, sejam coisas assim, isso não tem tanto valor, passou, deixa para lá, deixa. Não, os nossos propósitos são propósitos importantes, sérios. Nossa vida é curta, nossa vida é limitada, nossos recursos são limitados. Eu não posso desperdiçar o meu tempo, eu não posso desperdiçar a minha vida, eu preciso construir coisas. E o Senhor vem e diz assim, Ele vai nos dar manifestações do Espírito Santo para todo o propósito, porque é para um propósito, um fim proveitoso. Versículo 8, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito, fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. De uma forma muito coerente com o contexto social da humanidade, chamado inúmeras vezes de pós-modernidade, a igreja também se tornou algo assim muito prático, muito aplicativo, muito aperta-botão, muito estético, muito espetáculo. E nós estamos aos poucos, sem perceber, e muitas vezes não é aos poucos, é aos muitos, perdendo noção do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, da nossa total dependência ao Espírito Santo e do poder do Espírito Santo em nós. E a prova cabal disso é que estudamos muito pouco sobre o Espírito Santo, sobre os seus frutos e sobre os seus dons. Temos mensagens maravilhosas na internet. Temos mensagens que as pessoas saem clicando e oh meu Deus do céu, que coisa! Mas temos tido pouca manifestação do Espírito Santo dentro das pessoas, trazendo frutos do Espírito e dons do Espírito. E segundo a palavra, para um fim proveitoso. E eu e você sabemos que nós temos muitos propósitos, muitas necessidades, muitos fins que queremos que sejam proveitosos, e dependemos do Espírito Santo. Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E aqui tem uma lição e um conteúdo riquíssimo para a questão da autoestima. Você pode dizer que você não é membro do corpo, nem por isso deixou de ser. Acabou, você pertence. O diabo pode dizer que você não pertence. O diabo pode inclusive simular ou te induzir a ver alguém tomando tal e tal atitude e você se sentir excluído. Mas você vai para a palavra e diz assim, eu pertenço ao corpo. Eu posso ser um dedinho mínimo, eu posso ser um negócio, um apêndicezinho, uma coisinha assim bem... Ai, não interessa. Ninguém vai dizer que eu não pertenço ao corpo. Eu pertenço ao corpo. Eu pertenço a essa família. Eu pertenço a essa empresa. Eu pertenço a esse bairro. Eu pertenço a esse prédio. E acabou, pronto.
Eu não dou lugar mais a esse sentimento. Ai, ninguém me viu, ninguém me excluiu, ninguém me considera, ninguém me valoriza. Ou vai lá, faz um negocinho para ele se sentir valorizadinho. Aí alguém vem e faz um negocinho para você. Ai, eu estou valorizado. Aí pronto. Daqui a pouco, meia hora depois, você está de novo. Eu não pertenço. Não, o Senhor me disse numa carta que eu pertenço ao corpo. E se por acaso alguém diz que a orelha não é tão importante, não é por isso que ela não pertence ao corpo. Se ela diz que a orelha não é igual à mão que faz tanta coisa, não me interessa. Deus colocou cada um no seu lugar, cada um no corpo, porque cada um tem a sua importância. E não tem diferença se eu lavo o chão, se eu projeto a luz, se não importa quais são as minhas atividades, eu pertenço ao corpo. Não importa se ninguém nessa família me chamou para o aniversário, eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa empresa, eu pertenço. Aonde Deus me pôs é para frutificar, e eu tenho propósito de fins proveitosos, e eu vou me encher do Espírito Santo. E quando eu começo a me encher do Espírito Santo, Ele começa a me dar conteúdo. Oh Senhor, tem coisas que o Senhor quer falar comigo, quer fazer comigo. Versículo 19: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vocês não são frequentadores da igreja A, B ou C. Vocês não são pessoas associadas à igreja A, B ou C. Vocês não são seguidores do pregador ou da igreja. Vocês são membros de um corpo, filhos. Eu quero esse discernimento, Senhor, para a minha vida. Eu sou membro do corpo de Cristo. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, governos, socorro, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Resumindo o capítulo 12, não é para sermos ignorantes acerca dos dons. Se queremos entender os dons, nós vamos entender o Espírito Santo e o corpo. Porque frutos e dons do Espírito Santo são a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Se nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar em nós. Ou ele está enclausurado dentro de mim e de você, ou ele está entregando frutos e dons. Trabalhando com seus frutos e com seus dons. Mexendo no nosso caráter e mexendo na nossa ousadia para servir, para produzir, para gerar frutos. E aí o Senhor vem e nos diz com clareza: olha, tem muitos dons. Todos são membros do corpo, cada um tem uma função. Não menospreze a sua função. Não é porque você acha ou porque alguém achou que você não faz parte. Você faz parte de um corpo, e essa convicção, ela é importantíssima. E ele termina dizendo assim: dá um jeito, se esforça, não só de não ser ignorante acerca dos dons, mas procurar esses dons com zelo. Quais são os seus dons? Você, como membro do corpo, qual é a sua função? Esse negócio do corpo é legal, não sei o quê, mas lá na família, a minha família é muito difícil. A minha família é a pior família do mundo, meu Deus do céu. Qual é a sua função nessa pior família do mundo? Por que Deus te fez estar ali? Por que Deus permitiu você ali naquela empresa, naquele bairro, naquela rua, naquele prédio? Meu Deus do céu, aquele condomínio. Deus me livre, eu estou pedindo ao Senhor que eu saia daquele lugar. Não, Senhor, antes de eu sair daqui, qual é a minha função nesse corpo?
Porque com os frutos do Espírito eu resolvo um mundo de coisas. E com os dons do Espírito eu executo um mundo de coisas. E eu quero isso para a minha vida. Pode voltar só essa frase para mim? Volta só essa frase. E eu quero isso para a minha vida. Sem isso, a vida é um fiasco, irmão. Eu e você somos um ser espiritual. Vivemos uma experiência terrena temporária. É incompatível esse mundo terreno corrompido, cheio do pecado, que jaz no maligno, com o ser espiritual que eu sou agora em Cristo. É incompatível. Para eu conseguir transitar nessa vida terrena, só pelo Espírito Santo. Então, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Como crente, eu quero isso para a minha vida. Como teu discípulo, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero ser ignorante nos dons, e eu quero procurar com zelo os melhores dons. Vem o capítulo 13. E Paulo deixa claro, no finalzinho do capítulo 12, eu passo a mostrar a vocês o caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Não há nenhum problema em ser menino. Não há nenhum problema em estarmos vivendo a limitação de cada estação. Não há problema nenhum em errarmos os erros de cada fase da nossa vida. Mas, a cada fase, eu vou deixar as coisas da fase anterior. Eu não vou ter 15 anos, 20 anos, 30 anos a mais e do mesmo jeito, na mesma condição, com os mesmos erros, com as mesmas limitações, com os mesmos problemas, com as mesmas coisinhas. Não, eu vou manifestar mudanças. Eu tinha coisas de menino quando eu era menino, mas agora eu decidi deixar as coisas de menino, porque eu estou em outra estação. Quem é que pode me garantir que eu vou dar conta disso? Frutos e dons do Espírito. Não é intelecto, não é capacidade, não é qualidade pessoal. Frutos e dons do Espírito. Tem uma época que a gente fica nervosinho, impaciente. Quer saber? Aí, as estações vão chegando. Você vai ficando um pouquinho mais velho. Você acha que você vai deixando de ser impaciente? Você vai ficando pior. Não tem paciência para isso, mas não. Eu não tenho idade para isso, não. A única salvação para nós é se nós nos enchermos dos frutos e dons do Espírito. Porque vem o amor, e o amor é paciente. Vem misericórdia. Misericórdia é um dos frutos do Senhor. E Ele nos faz ser como Ele é, misericordiosos. E aí, ao invés de eu me esforçar para... Eu vou amar esse meu parente, eu vou amar esse meu vizinho, eu vou amar, porque tem que... Vou amar, nem que na marra, eu vou amar. Não é na força. Tem a ferramenta certa. E aí o Senhor começa a nos dar discernimento de espíritos. Dentro de discernimento de espírito, nós podemos estudar um mundo de coisas que são estudadas na psicologia. Eu começo a entender, por exemplo,
o que essa pessoa traz de cargas na sua família. Ah, por isso ele é assim. Eu começo a enxergar o que não se vê naturalmente, por isso a misericórdia funciona. Ah, eu estou entendendo. Agora eu conheci a história desse irmão, dessa pessoa, desse marido. Agora eu estou considerando um mundo de outras coisas. Isso está me trazendo compaixão, empatia, simpatia. Isso está me fazendo direcionar todas as minhas emoções para um outro lugar, o altar do Senhor. Senhor, agora eu estou tendo um sentimento de intercessão por essa vida, por esse assunto, por essa pessoa. E aí os dons do Espírito começam a se manifestar. E eu começo numa outra estação, ao invés de ser impaciente, eu começo a ser não só paciente, mas amoroso, intercessor, servo de Deus. Ah, Senhor, eu não posso ser ignorante acerca dos dons. Eu não posso. Dons não são coisas que se manifestam lá no culto, quando algum irmão, alguma irmã é assim mais espiritual. Não, Senhor, dons do Espírito são a manifestação do Espírito. Se Ele mora em mim, eu quero que todos vejam na minha vida a manifestação dos frutos: paciência, longanimidade, amor. E todos vejam na minha vida a manifestação dos dons, operações sobrenaturais para execução e conquistas sobrenaturais. Pode voltar de novo a fita? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E eu quero te dizer uma coisa: muitos de nós, pode não ter ouvido, mas tem gente à volta que falou assim: ele não muda. Ele não muda. Se alguém, pelo amor de Deus, falou assim: esse pastor é o mesmo antes, há 10 anos atrás, a mesma coisa, ele não muda, não melhorou, não cresceu, não aprimorou, não amadureceu. Meu Deus, misericórdia. E assim, com cada um de nós, como pais, como maridos, Senhor, eu não vou ser ignorante com respeito aos dons. E eu vou buscar os melhores dons. Paulo ensinou que entre todos, o mais excelente é o amor. Eu quero aprender a amar. E amar não é um sentimento. Amar é uma ação. É o fazer, é o mandamento. Então o Senhor me ensina, eu quero aprender. Porque eu não consigo, não dou conta. Estou por aqui, sabe? Já viu alguém falando isso? Eu não quero isso, Senhor. Eu não quero forçar a barra. Eu não quero ficar usando as ferramentas erradas. Eu não quero ficar me esforçando a vida toda. O tempo vai passando. Eu quero me encher dos frutos e me encher de dons espirituais. E não é falando de alguma coisa mística lá para a igreja. É falando da minha vida, da nossa sociedade, nosso dia a dia, até que o Senhor me leve. Eu quero a manifestação no meu dia a dia dos frutos e dos dons do Espírito. Versículo 12 diz: agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. E aí entramos no último capítulo, capítulo 14, que vamos ler nessa manhã. Segui o amor. Paulo faz uma síntese dos dois últimos capítulos que lemos, o 12 e o 13. Olha, mediante tudo isso, não quero que vocês sejam ignorantes nos dons, busquem com zelo os melhores dons, mas lembrem-se disso, o principal deles é o amor. Então, segui o amor. E seguindo o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Eu estava num congresso em Brasília, eu ia todos esses anos nesse congresso, e num determinado momento estava lá a liderança toda do congresso e muitos pastores. E eu estava ministrando o louvor, e estava aqui no teclado, e havia um mover do Espírito Santo, assim, algo sobrenatural, algo tão maravilhoso. E não era por minha causa, é porque aqueles irmãos e aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquela igreja em Brasília que se reunia ali todos os anos no carnaval, naquele congresso,
Estava cheio, estavam buscando, cheios do Espírito Santo. Havia um mover tão lindo do Senhor no auditório. E quando eu olhei assim para a minha lateral, tinha muitos bancos e ali sentavam-se os pastores. E eu vi os pastores dispersos, desatentos, conversando um com o outro, mexendo em alguma coisa. E eu estou aqui e assim me veio um sentimento, um negócio assim, naquele ambiente espiritual, bem carnal. E eu planejei, na hora que terminar essa música, eu vou ali e eu vou dar uma palavra a eles. E eu estou conduzindo, já ia terminar a música, e o mover de Deus, olha, eu vou sair do teclado, esse mover vai continuar, ninguém nem vai perceber, e eu vou ali dar uma palavra. Na hora que terminou a música, eu me armei para sair para aquele lugar, o Espírito Santo falou comigo assim: o que você vai fazer é por amor ou por indignação? E eu olhei para o lado de novo e o Senhor me fez ver só uma ou duas, não me lembro, talvez duas, talvez três mulheres, as esposas, sentadas do lado do marido. Talvez duas, talvez três, ajoelhadas e clamando. Se você for lá para fazer na força do seu braço, você vai acabar com tudo, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai voltar para você, você vai se tornar amargurado, uma pessoa. Mas se você for em amor, eu posso te usar. Mas olha primeiro, já tem gente intercedendo em amor. Ah, Senhor, eu quero não minha força no trabalho, na família, no casamento, na criação de filhos, nas questões materiais, financeiras. Eu não quero minha força, minha indignação. Eu quero, a partir do amor, do Espírito Santo, frutos e dons. Paulo, obrigado por essa carta. Eu não vou ser ignorante acerca dos dons. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Agora ele vem, mas principalmente que profetizeis. Eu ia sair do teclado, eu ia lá naqueles irmãos, e eu tinha petulância, talvez, né? Mais do que autoridade. A autoridade não tinha petulância. Eu falei assim, irmão, e o que ia sair da minha boca não seria nunca uma palavra profética. Seria uma palavra de repreensão na força da minha carne. Mas se eu e você formos aonde é necessário, fim proveitoso, e nós liberarmos palavra profética não flui de outra fonte senão do amor. Não é correção, não é ensino, tem que ser fluindo em amor. Mas Paulo vem nessas cartas e diz, olha, vocês estão sabendo, não sejam ignorantes, tem muitos dons, cada um tem um dom, cada um é um membro, cada membro é importante, procura com zelo os melhores dons, lembrando que o melhor deles é o amor, a fonte de todos é o amor, a base de tudo é o amor. Então, sigam o amor e procurem com zelo os dons, mas principalmente o de... O que você leu? Principalmente o de fazer o que eu estou pedindo para você fazer nessa reunião. Libera a sua voz e faça uma resposta. Seja um amém, seja a palavrinha, profetizar, que responde a minha pergunta. E eu poderia usar a expressão que eu gosto de usar sempre, é palavrear. Na educação, a Dani em casa sempre usou uma ferramentinha assim, de vez em quando precisava falar assim, não, expressa com palavras. Não, peraí, expressa com palavras, o que você está sentindo? Um rompante, bateu a porta, não, volta aqui, expressa com palavras, o que está acontecendo, o que você está sentindo. Expressar com palavras
é algo extremamente importante. Ontem o João Dutra me lembrou de uma ministração do Marco Aurélio Almada aqui. Ele falou assim, me marcou a vida. O Marco Aurélio falou assim, se não está escrito, não está no mundo. Se não foi dito, se não foi expresso com palavras, não tenha expectativas. Porque eu achei que você ia fazer e não fez, eu estou frustrado. Não. Se você não expressou com palavras, não está no mundo. Se você não escreveu, não está no mundo. O mundo acontece com a comunicação. O mundo acontece com palavras. A minha vida e a sua vida acontecem com palavras. O diabo sabe disso e ele vai mandando os dardozinhos, as flechas. Ele fala assim, quer saber de uma coisa? E a gente libera palavras que não são nem as que a gente deveria liberar, muito menos as que vêm do Senhor. Então elas não são proféticas para o reino de Deus. Pode ser que o diabo usurpe essas palavras e as transforme em proféticas para ele. Você vai ver o que vai acontecer. E aí vem ameaça, aí vem cobrança, aí vem desistência, resistência, rebeldia. Senhor, eu não quero isso. Eu quero, não sendo ignorante com relação aos dons, eu quero que da minha boca saia palavras proféticas. Pode ser a pior situação, pode ser a de mais assim, sofrimento, pode ser a que eu... Agora que acabou, meu Deus do céu, agora tem misericórdia, meu Deus do céu. Mas eu vou abrir a boca e eu vou liberar uma palavra profética. Mas eu estou sabendo, no contexto de tudo isso, que uma palavra profética é um dom do Espírito. E eu não quero ser ignorante a respeito dos dons. Eu quero me encher do Espírito Santo e eu quero ter uma palavra profética para qualquer assunto e qualquer pessoa que for necessário. Alguém pega o versículo e diz assim, porque o Senhor dá a cada um conforme lhe apraz. Os dons são dados a cada um conforme lhe apraz. Senhor, como é que te apraz? Meu filho, você é membro do meu corpo. Aonde o meu filho estiver, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai salvar, ele vai abençoar, ele vai... Então, aonde você estiver, é do meu prazer que você ministre a palavra, proclame o evangelho, cure os enfermos, liberte os cativos. Isso é o que eu tenho para você, não tenha dúvida nenhuma disso. Então, se você estiver numa situação que precisa de alguém, orar por libertação, orar por cura, ou trazer uma palavra do evangelho, trazer um conselho, trazer um abraço, eu quero que você execute assim, me apraz que você seja Jesus em todo lugar e em todo momento que houver uma necessidade. Para isso, eu te dei o Espírito Santo. Então ele vai manifestar o dom que for preciso, aonde você estiver e que há uma necessidade. Eu quero os teus dons, Senhor. Eu não quero ser ignorante. Eu não quero ser só conhecedor da teologia. Eu quero na minha vida, não sendo ignorante com relação aos dons, identificando que cada um é membro de um corpo, cada um tem uma função, cada um tem uma importância. Eu nunca mais vou me achar inferior ou rejeitado, ou não, Senhor, eu tenho uma importância, sou membro do corpo de Cristo e tem uma forma de o Senhor agir através de mim, com os frutos que cobrem minhas deficiências e debilidades, e com os dons que me capacita para coisas que são espirituais, ainda que só nessa vida terrena. Eu quero isso, Senhor. Já sei que a fonte, a base, o princípio é o amor. E agora eu quero buscar palavras proféticas. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que profetiza fala aos homens. Diga, edificando. É só ler, gente. Edificando. Não está escrito profetizando. Quem fala em línguas, quem profetiza, fala aos homens. Por que é que eu vou liberar uma palavra profética? Porque eu vou edificar. Essa é a missão de Jesus? Então é a minha missão. Não importa onde, não importa como, eu vou edificar.
liberando uma palavra que edifica. Para isso eu preciso de amor, porque você olha para algumas pessoas e fala assim: eu não movo uma palha mais para aquele sujeito. Aqui, ó, entra por aqui, sai por ali. E já que é para lavar roupa suja, eu estava atendendo uma vez uma pessoa aqui no projeto, pela enésima vez, e eu perguntei assim, aquilo que nós vimos dessas últimas vezes: você caminhou nisso? Ah, não, pastor, não, deixa eu falar. Eu quero, faz uma oração aqui, eu preciso que Deus intervenha. Eu falei assim: mas Deus já interviu. A sua palavra diz isso. Ande assim, faça isso. Você já tem essa instrução. Você tem essa instrução pastoral. Você fez. Não. É igual um médico. O médico vem, você vai ao médico. O médico te dá algumas orientações e você volta para casa e você, daí um mês, chega de novo para ele e fala assim: não melhorei nada. Mas você tomou o medicamento? Você tomou o sol que era necessário? Você comeu os nutrientes que precisava? Não, doutor, não. Então volta e faça o que é necessário ser feito. Da mesma forma, às vezes a gente encontra pessoas assim. E aquela pessoa fala assim: não, pastor, não. Assim, ó, então, quer saber de uma coisa? Eu, dentro de mim, comecei a pensar: eu não atendo mais. Ponto final. Não, senhor, vou desgastar aqui mais não. Na mesma hora, enquanto eu olhava para aquela pessoa, e ela contava mais coisas, falava mais coisas, o Espírito Santo falando comigo, falou assim: sabe fulano de tal? Sim, lembrei dele, é um líder. É um líder. Ele ficou daquele jeito que você sabe que ele está, que você não aprova, que a minha palavra não aprova, que você sabe que precisa de mudança. Ele ficou daquele jeito, desse mesmo jeito, então você vai ficar do mesmo jeito que ele. Como assim, senhor? Ele começou a atender pessoas que também não fizeram o que era necessário. E aí ele começou a ficar insensível, grosso, não atendia mais, não sei o quê, e se tornou aquela pessoa lá, aquilo mesmo. Você vai ficar igualzinho. Eu estou te mostrando o caminho, a menos que você clame pelos frutos e pelos dons, porque eu vou te dar amor por essa pessoa. Eu vou te fazer ver coisas que você não vê, e você vai poder abraçar, ministrar de novo. Você vai ter sabedoria, você não vai ficar desperdiçando seu tempo. Você vai ter sabedoria, mas você vai ter amor para que ela volte N vezes, 70 vezes 7. E você de novo ministre a mesma coisa, até ela aprender, até ela conseguir caminhar por aquele caminho. Ela pessoa, estou falando que é mulher não. Tem alguém doido para saber quem que é? Quem foi a pessoa? Então, Senhor, eu preciso, porque quando eu liberar uma palavra, essa palavra precisa ser para edificar. E a gente tem a segunda palavrinha, exortar. A gente conhece muito bem essa palavra na vida cristã. Eu vou dar uma exortação a esse irmão. É descer a lenha. Não, exortar é colocar para cima. E por último, consolar. Consolo é o ministério do Espírito Santo, que é a palavra que expressa estar ali, igualzinho, ao lado, apoiando, junto ao coração dele. Eu quero ser uma pessoa que libera palavras proféticas. Eu não quero ser uma pessoa ignorante nos dons. Paulo no versículo 5 diz: eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja possa receber edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, e em que vos será proveitoso? Se eu não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem definidos, distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se eu saio falando qualquer coisa, se eu saio falando que me deu na hora e mexeu as emoções. Não, Senhor, eu não quero ser uma pessoa que libera qualquer palavra. Eu não quero ser uma pessoa que vai ao outro, mesmo com uma boa intenção, mas de qualquer jeito eu quero dar a palavra certa, o sonido certo. E tem lá, já lemos aqui, Senhor, palavra de sabedoria. No ardor de uma reunião, aquilo vai dar B.O. Eu peço ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra de sabedoria. Me dá uma palavra de conhecimento.
é sobre as vendas, tem nada a ver. Essas pessoas aqui nem temem o Senhor, elas só me zombam, me criticam o Senhor. Mas eu quero do teu Espírito Santo amor por essas pessoas e uma palavra de sabedoria, dom do Espírito. Eu não quero ser ignorante acerca dos dons, Senhor. E o Senhor continua dizendo, versículo 6, agora porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que proveito teremos disso? Se não vos falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia ou de doutrina, e assim são os instrumentos inanimados. Já lemos aqui, vamos soltar lá para o verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu agora, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Irmãos, a gente nunca aprende a falar. E quando a gente está nervoso, porque tem a oportunidade de falar, geralmente a gente perde noção do que vai falar. Onde eu estava? O que eu estava falando? E aí vai falando o que dá na mente, o que dá na hora. Aí surge uma palavra, surge um exemplo, a gente vai naquele exemplo. E quando a gente termina, talvez 10 minutos, 5 minutos, ou quem sabe 1 hora, a gente pode dizer assim, aonde ele quis chegar? Não sei. Falou tanta coisa. Tão confuso. Que seja 1 minuto lá diante das pessoas, em qualquer situação. Eu quero saber o que eu vou falar, o que as pessoas vão entender e como eu vou falar. Porque está escrito que eu não devo ser ignorante aos dons, com relação aos dons. E um deles é esse, da palavra, do falar, do profetizar. Eu não quero falar em línguas. Embora tenha outro estudo, mais 1 hora de ministração aqui, olha. Só sobre línguas. Mas, Senhor, eu quero realmente, como Paulo instruiu, entre todos os dons, o de profetizar. E desbancando a ideia mística religiosa de profetizar. Eis meu servo que te vejo. Eu estou vendo isso. Não, não é revelação. Para ser mais assim, incisivo no ridicularizar isso, não é revelamento. É uma palavra profética. É um palavrear. Para quê? Para que haja edificação ali, para que haja exortação ali, leva para cima, e para que haja edificação, consolo, graça, vida do Senhor. E no meu dia a dia, eu vou sair daqui hoje, dessa ministração, e eu quero pôr em prática, e eu não quero nunca mais regredir nisso, ou esquecer, ou ser letárgico nisso. Eu quero só crescer nessa minha condição de não ignorante com relação aos dons, me encher do Espírito Santo e sempre ter uma palavra profética. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu desejo. A melhor palavra profética que eu e você podemos dar de imediato e na maior parte do tempo é essa palavrinha que o João acabou de dizer, quase que sozinho. Amém. Eu vou me instruir, eu vou me habituar a conscientemente dizer amém. É isso mesmo. Assim seja, porque essa é a minha palavra profética, que eu me uno ao que alguém disse. Eu estava lá no Peru, ministrando junto dos católicos, um monte de coisas realmente da cultura católica, mas me chamaram, eu fui pregar o evangelho, e quando eu terminei de ministrar, alguém subiu para fazer alguma oração, e naquela oração, independente de qualquer cultura lá dos católicos, aquela pessoa começou a orar a palavra, e eu olhava para ela e falava assim, amém, amém, Senhor, é isso que está aqui, amém, eu concordo que eu estou me unindo, porque eu sei que se o Espírito Santo habita em mim, um dos dons que eu não posso ignorar, é o dom de profetizar. Eu abro a minha boca e eu defino, como autoridade do reino de Deus, o que é que vai acontecer mediante a palavra de Deus, por amor. Não vou lá fazer na indignação da minha carne, mas eu vou ter uma palavra. Eu não sei o que falar, mas comece a aprender.
Começa a buscar assim, eu só pensei nisso 3 dias depois, não tem problema, que bom. Eu vou diminuir o tempo, o time da defasagem. Eu vou começar a pensar daqui 1 dia só. Não, eu vou começar a pensar daqui 3 horas. Já acabou a reunião, mas eu só pensei depois, não tem problema. Daqui a pouco eu estou pensando na reunião, no encontro, naquele momento específico. O Espírito Santo começou a vir, ele acessa a minha vida por causa de jejum, por causa de descanso, por causa de conhecimento, por causa da palavra do Senhor, da dependência. Ele começa a me acessar com mais facilidade. Eu estou menos obstruído. E ele falou assim, fala isso, mostra aquilo, porque ele apraz que em determinadas circunstâncias da nossa vida esteja ali alguém que é membro do corpo de Cristo e manifeste o poder do Espírito Santo. Fecha os teus olhos. Nessa manhã o Senhor libera uma palavra profética. Eu não vou terminar de ler o capítulo 14, porque eu vou ter mais um mundo de coisa aqui que eu pensei que ia dar tempo de falar. Quem sabe outra oportunidade, mas você em casa vai ler o capítulo 14. Você vai reler o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, e você vai meditar nessa palavra, você vai se encher do Espírito Santo, você vai buscá-lo, você vai clamar e você vai começar a liberar palavras proféticas. Senhor, eu quero isso para a minha vida nessa semana. Eu quero isso para mim, Senhor, nesta semana. Senhor, eu quero isso para mim. Libere palavras proféticas. Eu vou mudar a minha forma de ver as coisas. Eu não serei ignorante. Então eu vou estudar. Eu vou pegar livros que me ajudam a estudar essas cartas. Eu vou pegar livros que me ajudam a estudar biblicamente sobre os dons do Espírito. Eu vou me aprofundar. Eu vou crescer. E eu vou começar a liberar. Senhor, eu vou abrir a minha boca. Está escrito na tua palavra que abra a tua boca e encherei. O Senhor vai encher a minha boca de palavra profética. Eu vou me lembrar de versículos. Eu vou me lembrar assim, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus vai falar. Deus vai fazer. Deus vai resolver. Deus vai provisionar. Eu vou ter palavras proféticas para cada situação da minha vida pessoal, conjugal, familiar, financeira, material, vizinhança. Eu vou ter palavras proféticas. E eu verei essas palavras se cumprindo. Eu verei. Cadê o seu amém? Cadê a sua palavra profética? Fique de pé. Levante a sua voz. Use a sua voz. Levante a sua voz e use a sua voz. Você já tem um assunto da sua vida, um assunto dessa semana. Você já tem alguma questão, você já tem um motivo, você já tem. Não tenha dúvida, você já tem. Levante a sua voz e libere a sua palavra.